Meu convidado de hoje, aqui no Hospital Santa Genoveva, é o cardiologista Dr. Eduardo Veludo. E hoje o nosso papo é sobre coração, né? Não tem uma entrevista mais envolvente do que essa, né, doutor? É um papo de coração, vamos ver, acho que é um assunto palpitante, né? É uma boa ideia bater um papo aí sobre dúvidas, sobre o que a gente pode comentar que é interessante para a população toda saber. A população, principalmente no que diz respeito às doenças, né? O infarto hoje é o causador da maioria das mortes nos dias de hoje, doutor? A doença cardiovascular é a principal causa de morte. No Brasil, o acidente vascular encefálico, o AVC, é um pouquinho mais prevalente do que o infarto, mas ainda assim está no grupo das doenças cardiovasculares, né? Quais são as causas e quais são os sintomas? No infarto, as causas, a gente costuma listar os fatores de risco, né? Então é importante a pessoa ter consciência de o que é que aumenta a chance de desenvolver a doença aterosclerótica, que é o acúmulo de gordura na circulação, e por consequência o infarto. Então o tabagismo é um fator de risco. O diabetes é uma doença que é também um fator de risco para a doença aterosclerótica. A alteração de colesterol, o sedentarismo, o estresse, a obesidade. A história familiar é um fator que predispõe bastante também e a gente precisa entender isso. História familiar não é um familiar remoto que teve alguma coisa, mas quanto mais próximo esse familiar, maior o risco é. Então a somatória desses elementos explica a grande maioria dos casos de infarto, né? Mas tem casos que fogem disso, mas a gente deve seguir a regra. Então esses são os pontos que a gente deve evitar. Existe assim algum sintoma visível que a gente já pode desconfiar, falar, opa... O sintoma principal é realmente a dor no peito. A dor no peito pode ter vários tipos de manifestação. No diabético, então, pode acontecer até sem dor. A dor mais típica é uma dor no centro do peito, em geral descrita como um aperto. É frequente que ela tenha uma irradiação para o lado esquerdo e, às vezes, para o braço, com um desconforto no braço, às vezes um formigamento no braço. É comum ter náuseas, ter palidez durante o infarto, mas a dor no peito é realmente o principal sintoma que nos faz atentar para a possibilidade de infarto. O check-up, a pessoa deve fazer o check-up a qual frequência? Isso também depende da combinação de fatores de risco que essa pessoa tem, né? Hoje é regra que num consultório de cardiologia a gente busque fazer uma estratificação de risco. A gente aplique um questionário e esse questionário deve nos dar para cada indivíduo a probabilidade dele desenvolver uma doença cardiovascular nos próximos anos. Quanto mais alto esse risco, mais rigoroso eu tenho que ser com o controle das metas e mais frequente tem que ser essa avaliação. A regra é que para uma pessoa que a partir dos 50 anos o check-up, essa avaliação seja anual, antes disso vai depender dos fatores de risco. Mas mesmo nas pessoas mais jovens, uma avaliação médica anual é fundamental, ainda que ela não seja uma avaliação cardiológica completa. Pessoa que estiver sentindo um infarto, quais são os primeiros socorros? Procurar um serviço para atendimento o mais rápido possível. Sempre é essa a primeira ideia. Infarto, o resultado, o sucesso do tratamento depende da rapidez com que ele é implantado. Então, a primeira coisa é não perder tempo, ir a um pronto-socorro. O Hospital Santa Genoveva tem uma estrutura de um pronto atendimento com uma unidade de dor torácica para que esse paciente não perca tempo na fila de espera. Ele é prioritário e ele tem que ser atendido rápido e se a gente descartar a ocorrência de um infarto, ótimo. Mas na dúvida ele é prioritário, então a primeira coisa é não perder tempo, procurar assistência. Se a pessoa já for uma pessoa que sabe ter um problema, então é uma suspeita de um novo problema, o uso de uma aspirina em quem não tem alergia é útil. Eventualmente o uso de um Isordil, principalmente nas pessoas que já foram avaliadas anteriormente. O Isordil é um nitrato, tem outras medicações dessa classe também, né? Não só o Isordil, o Sustrate, uma medicação que se coloca debaixo da língua para dilatar as artérias e aliviar a dor, além de outros mecanismos que faz o alívio da dor, tá? Ô Eduardo, e tem a questão também da vida moderna, né? Do estresse, como é que é isso? O estresse é realmente um fator de risco contemporâneo que é muito relevante e difícil de ser mensurado, né? E o estresse ele decorre de vários motivos. Ele decorre muitas vezes da atividade profissional, mas de problemas financeiros, de perdas de pessoas queridas, de problemas de relacionamento conjugal. Então tem vários motivos que a gente tem para ter estresse. E cada pessoa sente isso de uma maneira diferente.
Então, a gente pode pensar o seguinte: se eu vivo num ambiente predisposto ao estresse, que eu procure ter uma atividade física, uma atividade de lazer, uma atividade de relaxamento, para que pelo menos me equilibre esse meu nível de adrenalina causado pelo estresse, né? Gostou do papo, né? Esse aqui é o doutor Eduardo Veludo, é médico, cardiologista, aqui no Santa Genoveva, médico do J. Júnior. Como é que está o coração do J. Júnior? Ou não, o coração do Jota está firme, né? E nós precisamos dele sempre firme para estar sempre em contato com a gente, né? Coração sempre batendo, nunca apanhando. Não, batendo e dando nocaute.